Bom, boa tarde para todos. É um prazer enorme ter todo mundo aqui de novo. Essa é a terceira vez que a Joana está aqui com a gente, eu vou dizer isso para ela. E é muito importante essa boa vontade, essa pessoa maravilhosa que ela é de estar aqui ajudando a gente. Ela representa bastante coisa, né? Porque ela é uma tubista ativa, uma professora muito ativa. Ela também está como presidente da Associação da Conferência de Mulheres, o que é fantástico, e ela é modelo, né, de como ser, como se portar, como atuar para uma série de músicos dos metais, nós, sobretudo, né, teve o depoimento até da Thaís, que é super fã dela, e isso é muito massa. So, Joanna, good afternoon. Hello. Thank you so much to join us again. This is the third time that you are here with us. Hopefully, next time you'll be live in person. Yes. And I would like to thank you because have someone such importance as you have in the world of the tuba and euphony and the music itself. It's great for us. All you represent and all you are a busy person. So thank you very much for your kindness and to be available for all of this stuff and job that you are doing with us. And you are a role model for lots of us, and especially for the female Brazilian euphonium tuba players, but for all of us, for me as well. And so I would like you to just say thank you very much for being here, and feel free to start as you want to. Thank you. Thank you all. I'm so excited to see you all again. We've been together now. It does feel like we're family. And again, welcome to my living room. In the south of America, we say the front room. And the front room is for special things. And it's nice, and children aren't allowed. And so, but you come to my front room today. Thank you. Ela está agradecendo de estar com a gente de novo, ela de estar tantas vezes aqui com a gente que ela já se sente família, e ela está agradecendo de estar lá na sala de estar dela, e como dizem no sul dos Estados Unidos, nós estamos na sala da frente, então seja todo mundo bem-vindo na sala da frente da casa dela. Ok. Thank you. So I wanted to play a small bit for you, two short pieces, and speak about each because they're very special to me, and I wanted to share with you. And I know you know the Gregson tuba solo, you know the common solos. I think perhaps these two you will have never heard before. Ela quer tocar duas peças para a gente, que ela vai explicar um pouco antes de cada peça. E ela sabe que todo mundo conhece o concerto do Gregson, conhece os principais concertos, né, mais comuns aí do nosso repertório, mas essas duas peças ela acredita que vai ser a primeira vez que a gente vai escutar. So we want to talk about, in our panel before with Demondre, we spoke of adding more to our composers and more to ourselves as a group of tubists and euphonium, and more for our composers, pieces written from Brazil, pieces written from women everywhere in history. And so this is my first one, a woman from the old of history. Ok. Na conversa anterior, do primeiro dia que teve essa pergunta sobre colocar mais repertório, que estava com o Demondre junto, também estava a Jamie e o Jeff, ter outras peças e ampliar o repertório para tuba e eufone com compositores de outros países, de outros locais, e também colocar compositores mulheres, né, compositoras trabalhando. E é isso que é a primeira peça que ela vai tocar. You can go on. So this woman, we study sometimes in the history of music in our university schedule, Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen was a German woman in the Catholic Church. We say in English, she was a nun. And she worked her whole life in the convent in Germany, in the forest, and wrote the music for the nuns to sing. Ok. Então, can you say the name again? Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen era uma freira
alemã e escreveu essa peça para as outras freiras cantarem junto, que moravam num convento afastado na floresta. E ela conheceu essa compositora estudando história da música. You can go. She was a Catholic nun, and she lived in the year 1000. So in the medieval times, 1000 to 1100. So she is one of the oldest women composers that we know. Ela é uma das compositoras mais antigas que se tem conhecimento. Ela viveu por volta do ano 1000 até 1100, então nesse período medieval, e era, como ela frisou algumas vezes, uma freira católica. And so, I think, as we spoke in the panel, if we need something, we ourselves bring. And so I have made her music for tuba and also for euphonium from the music that she left behind. Antes, se você precisa de alguma coisa, se você quer alguma coisa, você vai lá e faz. E traz isso para a vida. Então, foi o que ela fez. Ela pegou a música dessa compositora que eu acabei de esquecer o nome de novo. Tem dificuldade com o nome, gente, me perdoe. I just forgot the name again. So hard for me names. Hildegard. Thank you. I'll not forget again. Então, a Hildegard, ela pegou a peça da Hildegard e fez para tuba e eufônio, e essa peça medieval que ela vai tocar agora. They had the money to have the paper and to save the music all these years now. And you can buy it in the notation from the old times and change it how you like. This is nice. Ela disse que tinha dinheiro na época, né? Eles tinham papel e como escrever tudo isso. Então, se você quiser, você pode comprar hoje esse material com escrita, com notação antiga e fazer a modificação que você quiser. So this is my notation for her. I know it's not easy to see, but you can see that I made it into the measures. Earlier is no measures, only the notes along the page. But today I make it like a normal music. Essa é a notação que ela utilizou. Antigamente não tinha compassos, né, no período medieval, e aí só tinha as notas soltas, e aí essa versão aí que ela mostrou tá com os compassos, que ela julgou ser a melhor maneira de fazer essa versão para tudo. So, 1000 years old, music by a lady, for the nuns to sing at church. This is called greening a branch. So a branch of a tree, the limb of the tree that becomes green every year. And she says to us, everything can be new again. You can start again new, no problem of before. The branch becomes green every year. You can come new every year. É uma peça que trata sobre a renovação, né, do verde, do ramo das folhas serem verdes, ramos das folhas serem verdes again, novamente, todos os anos, independente de qualquer coisa. Então, a música que ela vai tocar, com 1000 anos depois, da Hildegard. Okay, so.
That was beautiful. Thank you very much. Congratulations. Bravo, bravo. Bravo. So beautiful. So Thank you very much for bringing this piece. thank you. This music is so old. It is 1,000 years old and still very beautiful. And Yes, and yeah. will be beautiful forever. If you go to YouTube, you can see there are groups singing in the voices with the Latin words, and you can hear her music even now today in the Catholic Church. Yes, very beautiful. And Ela disse, so the second... just a second, ela disse que se a gente for no YouTube, a gente consegue escutar as músicas da Edgar cantadas cantadas realmente por corais, e ainda hoje é muito executada nas igrejas. Okay. So the good part of this today is it's a little bit like behind the scenes, because we talked in our panel with Jeff and Jamie and Demondre about us being home so much and the pandemic and what it's done to make us feel more separate. But we come together now. I have a 9-year-old son who is playing Xbox upstairs right now. Ela disse que a gente conversou, né, no primeiro dia da abertura, o que é que a gente faz e como é que funcionam as coisas, e isso e aquilo. E aí ela diz que cada um faz para ficar motivado e fazendo as coisas aí do dia a dia. E ela disse que enquanto ela está tocando aqui, ela tem um filho de 9 anos de idade que está na parte de cima da casa jogando Xbox. So I hear some from the Xbox. We didn't. I didn't hear anything. So Comes the modern music, right? Yes. So you can tell, I very much love this music of Hildegard and the story of this woman who became a leader of the nuns, and she stood strong for the beliefs of the Catholic Church. She corresponded with the Pope. She was a big figure in the politics in Germany in the Catholic Church. Ela, como a gente pode ver, ela é grande apaixonada pelo trabalho da Hildegard, que foi uma pessoa extremamente influente, politicamente até dentro da igreja, que mantinha correspondências com o Papa e trabalhou bastante durante a sua existência. So now we come to the piece that I wrote to honor her. And her music, which you have heard, I love. And I think that I also love the tuba with electronics. But sometimes the tuba with electronics is very much. And
crazy and it can be strong. And I wanted it to have another type also. Ok. Então, agora a gente vai escutar a música que ela compôs em homenagem a Hildegard, que ela gosta tanto, e aí ela vai usar, né, as peças peça com elementos eletrônicos, que algumas vezes ficam um pouco demais, mas funciona muito bem. So I had an idea to write a piece myself, which had a love for her, but was new also, and used electronics. Então ela So, teve, yeah. I'm sorry. Então ela teve a ideia de escrever uma peça para ela, para Hildegard, mas que soasse música nova e com eletrônico. So I make my own publishing music for my own self on my website, and I like that I can go and meet people and we can play all of our music together and share it that way. So my contribution for all of us is this piece, which is called 11-12. Então, a contribuição que ela fez para todos nós é essa peça que chama 11-12, 11-12, e I'm sorry, it's 11-12 the number or the year? The year. Ok, então não é 11-12, é 1120, 1112. Então, 1112, thank you. The year 11-12. Yes, ok. It was the year that Hildegard came to the convent to join as a nun. Ok, que é o ano 1122, 1112, que é o ano que ela chegou ao convento como So the freira. convent that she joined is in German, Disibodenberg. It is a place in the woods near the south of Germany. O convento que ela chegou em Nisi-Bodeburg, que é no sul da Alemanha. And it is now down. It was destroyed. Foi But destruído. yeah, you know the map of the place from the stones that remain. A gente sabe a localização das coisas pelas posições das pedras que sobraram lá. She joined the convent as a young girl and stayed her whole life, and she became the leader. E ela chegou lá nesse convento ainda jovem, passou lá a vida inteira e virou líder desse convento. So she was the musician and the leader, and I wanted to think about her life and what it was like there. And it's a little bit like a school. There is every building you would need: the church, the cafeteria, the bedrooms, the dormitory rooms, the kitchens. Então ela pensa nesse lugar também como uma escola, porque tinha lá todos os prédios de tudo que você precisasse. Estava tudo nesse local único. Então, perto do café, você tinha os quartos, cozinha, estava tudo no mesmo lugar. And today there is a museum on the place, and it shows the way it used to be for them. And they had nuns who made wine and baked bread in the kitchens, and they gave church services every day in the chapel. Então, eles têm lá um museu que mostra exatamente como era o local. E this is how was or is still doing this stuff? Today is Okay. not. Não, ok, sorry. Então, eles mostram nesse museu como era. Então, tinha lá as freiras que faziam vinho, faziam pães e outras atividades de uma vida normal. In the history, it was knocked down in war, so it's no more there. Okay. Na história isso foi fechado durante a guerra, né? Foi destruído durante a guerra. So for tuba, I had an idea to make a map of the place, Okay. which is the music. I'll show you. Okay. Então ela teve a ideia de, olha, tem um microfone aí do João Paulo ligado. Podia desligar, por favor. Ela teve a ideia de fazer um mapa do lugar com música. So I made a piece of music, a small song for each place in each building. There is a song at the beginning gate. There is a song in the kitchen. There is a song in the courtyard.
Ah, ok. Então ela fez uma canção para cada pedaço. Então tem a canção do início, que é uma canção na cozinha, tem a canção de cada pedaço. E é isso aí que ela está mostrando o mapa das canções que ela compôs. So here you This can is see, really nice. yeah, you can see the artwork is beautiful. And I have a wonderful woman, Judy, who made the art for me. And I composed the melodies at each place. In the kitchen, I thought, what would it sound like in the kitchen? Então ela tem uma artista que fez esse desenho para ela, a Kitty, e aí ela mostra a melodia de em cada lugar. Então na cozinha tem essa melodia, naquele pasteio tem outra melodia. Cada canto aí do convento tem uma melodia específica que está nessa arte belíssima que ela está mostrando do livro. This is really nice. Yeah, it's super fun. So the idea is that, I know you can't see me, the tuba can choose the melody next. So it is improvised. You can go to any place you want. If you are hungry, you go to the kitchen now. And then you come to sleep afterwards, or you go to the chapel and you choose how to take together the different small songs. Ok, então essa canção é assim, você decide o que vai tocar. Então se você está com fome, você vai lá e toca a melodia da cozinha. Se você tiver com sono, você vai para o quarto. Ou se você quiser ir para outro lugar, você decide. Você vai tocando essas melodias de maneira como um improviso. Você vai decidindo de acordo com a sua própria vontade o que você quer fazer. So I have made electronics that are quiet to be behind. And I begin at the gate and say hello in the main gate first. Então ela começa no portão principal, diz oi, e tem aí sons eletrônicos que ficam por detrás da melodia que ela vai tocando. And so we call this, in English, we say it's a graphic score. So the music is art and it tells you only some of what to do. Então é uma partitura que ela diz que chama em inglês uma partitura gráfica. E eu não sei, Dedos, tem alguma tradução melhor para isso em português? Esse graphic score é um desenho, uma partitura desenhada, e você vai decidindo o que vai fazendo ao longo da peça. So the musician can have a say and can choose. So I will play for you now. It's 6 minutes and I make improvisation. I think what to do as from how I feel. Então ela é uma peça que dura 6 minutos e ela vai tocar agora e ela vai decidindo que ela vai tocar a sequência de acordo com o que ela quiser dessa vez agora. And the electronics is here on my iPad. I want it to be very small and quiet. So it's just small in the background and not heavy. It's tuba and very relaxed, like you heard her first song. Eu não quis nada pesado, então você vai escutar a tuba e as sonoridades bem suaves que ela vai ligar lá no iPad, e como a gente escutou da primeira canção que ela tocou. Ok. Yes, so each time it's a little different. And the electronics you will hear, I recorded a low D on my big tuba. And it stretches for 6 minutes from the magic of electronics. Então o som que a gente vai escutar é um ré grave que ela gravou com uma tuba grande, que ela esticou aí por 6 minutos. And you will hear some bells and some small voices, very quiet. And the tuba comes together, and I want you to think, where is she now? What room? Where does she go next? E aí a gente vai escutar aí sinos, vozes bem suaves nessa gravação, enquanto ela vai tocando, e ela gosta de ir pensando para onde a Hildegard foi agora, né? Onde ela foi, para onde ela vai depois, o que vai acontecer. Ok.
Entendi.
Thank you very much. That was really nice. Beautiful piece. Congratulations for the composition. It's difficult to play. Amazing, amazing. Thank you very much. Thank you all. Really nice. So now we can talk. Just let me say something here in Portuguese first, because someone asked the name of the composer. So, a primeira peça que vocês escutaram era da Hildegard von Bingen, que é a compositora alemã, freira alemã, por volta do ano 1000, que escreveu isso originalmente para vozes, que a Joanna fez a versão que a gente escutou, e essa segunda peça é composta pela Joanna, ela é a compositora da peça. So that was just explained because someone wrote something that looks like just arrived here. So yeah, yes, and thank you so much for the playing. That was really nice. Beto, quer dizer alguma coisa? Posso fazer aquelas perguntas? Agora. Perfeito. Sim, perfeito. Bora lá. Editions, publisher. Eu vou te ajudar. Fala em português aí, exatamente, para a galera. Ah, tá. E a primeira pergunta é se a editora é dela, né? Okay, so Joanna, so it's two questions in one. The first one, if you are the owner of the edition. Yeah, or, so I make myself okay, my own. Yeah, I'll show you. Ela faz ela mesma. Yeah, I have some music with Cimarron Music Press in the US, but then I wanted to go on my own with music myself as the publisher also. So. Ok. Então, ela tem algumas obras que estão com a Cimarron Music Press e outras que ela começou a fazer sozinha, ela mesmo sendo editora. And the second question is, how do you choose the pieces that to be published? I wanted everyone, so okay. The beginning is, some say, I would play some music by women for the tuba, but we don't have any. I don't know any. Okay. So I choose so that there is a variety in the history, like Hildegard, and then even with electronics. So I make it so something for everyone. Okay. Ela escolhe de acordo com a necessidade que foi apresentada, né? Então, assim, todo mundo diz que eu quero tocar uma peça para tuba feita por mulher e tal, mas ninguém tem, não sabe onde está. Então, ela escolhe isso de locais diferentes, de compositores diferentes, de períodos diferentes, e faz essa publicação para poder ser acessível e as pessoas terem acesso. Foi? Did that answer? Claro, Beto is asking if he can wrote down in the chat the address of your publisher. Yeah, and these here are mine from my website. Yes, this website he will put down. JoannaHersey.com. My own, yeah. Yes. Essas peças que ela tocou estão no próprio site dela, que é joannahersey.com. Você pode escrever aí, Beto. Beto is sending this for website. Não, agora vai para todo mundo. All of my music is there with links to Cimarron also. Yeah. Toda música que ela dela tá com link para você poder comprar direto da Cimarron Music Press. Era essa a pergunta, Beto?
So I have a question for you. A tip or a suggestion that you do in which path someone needs to go in order to win or to get a proper place in the sun in this big challenge that's be a musician, especially playing tuba in euphonium in this crazy world that we live in. Let me say this in Portuguese before you answer. Okay. Sorry. A pergunta que eu fiz para ela é que sugestão que ela dá, ou qual caminho percorrer para a gente conseguir vencer ou ter um lugar ao sol, né, dentro desse grande desafio que é ser músico, né, tocando tuba e eufônio nesse mundo maluco que a gente vive. Ok. Okay. So I think the answer is there are two parts. The first part is you have to be, we say, humble. You have to be willing to do the normal path, find a teacher, do what they say. Play the Gregson, play the Hindemith, do the Arben. You must do everything normal. Então, a primeira coisa que ela acredita são duas coisas, né? Está dividida em duas partes. A primeira parte é ser humilde, ter humildade, vai procurar um professor, toque as coisas normais que precisam ser tocadas, aprenda o Gregson, aprenda o Hindemith, estude o Arban, faça tudo que é normal e que precisa ser feito. But then you Então, need to find your heart, because for me, that is not the normal place where tubas go. And for me, I want to have a path that's different. I want to play women. I want to do gentler things that are quieter. And so after you do the step one, then you need to find your path and not copy the others. Então, depois que você cumprir o passo 1, você precisa achar o seu coração, que é buscar o seu caminho, que é buscar aquilo que você gostará de fazer, aquilo que você gostaria de fazer efetivamente. Por exemplo, no caso dela, que é tocar obras de compositoras mulheres, que é tocar um repertório mais silencioso, mais introspectivo, que é o caminho dela, que é diferente do caminho dos outros. And so for me, it comes over time, a more solid look at who you are and what you want to share. And you can see how much I love this music. Even if it's not for you, that's fine. It's okay. But for me, I'm so happy when I play it for you. So that's a good day at work. Right? Então, isso vem com o tempo, né? Quanto mais firme você está, mais você vai entender quem é você e o que você quer fazer. Por exemplo, ela deu esse exemplo do repertório que ela tocou. Para ela, ela sente que aquilo é a música para ela, né? É fácil da gente dizer como ela é feliz tocando esse repertório e tocando essa música, mesmo que não sirva para você tocar, né, para nós tocarmos esse repertório, mas é um repertório que para ela faz sentido e a deixa feliz, e isso para ela é um dia feliz no trabalho, como ela disse agora. Ok. Yeah. And it's life is a pathway that you do not know at the start. A And vida é um caminho que a gente não sabe no começo. and so you go with the flow, and you need to be open for changes. Então a gente And começa seguindo o fluxo e precisa estar aberto para mudanças. so often in our world, people are very bad to each other. They're very negative, they're jealous and frustrated, and there's much negative energy. Então, frequentemente, né, no nosso mundo tem muita energia negativa, as pessoas ficam com ciúmes, frustradas, invejosas. You can go on. Yeah, and so that comes to us, all of us. And the most important thing I would say is be ready for it and turn away from it. And over on the other path you didn't know is where you need to go. Então, se livre disso, né? Fique fora dessa
e se você se vê nesse caminho, você tem que estar pronto para ir para um caminho que você ainda não tinha percebido e algo que você pode efetivamente fazer de maneira positiva. That was beautiful. Thank you very much. Thank you very much. I have another question myself. Okay. These ones I wrote myself. People are sending questions. Someone send repeatedly the question. I will do all the questions here in the chat, but I'll do my one first as long as I'm talking. So eu disse que tem bastante pergunta chegando. Eu vou fazer todas as perguntas que chegaram, mas já que sou eu que estou falando, eu vou fazer as minhas perguntas também, não é mesmo? So next question is, how do you think about music? The music that you play and work with music and think about music to you? Not just tuba player, musician. I think in our soul, it wants to talk. Our soul wants to speak out. This is beautiful. Eu perguntei para ela o que ela pensa sobre ser, como ela pensa música e o que é ser musicista, né, para ela. E ela disse que a nossa alma quer falar. Ela acredita que a alma precisa falar. For me, I'm a professor at the top level now. I could only teach. I could choose the easier way and relax. But we play the scales and arpeggios every day, all of us, because we want to be ready for the tuba to get out of the way and the story of our feelings comes forward. And that's what it is. It's not the tuba, it's us. Então, ela poderia escolher um caminho muito mais fácil hoje, já que ela é professora de uma universidade, trabalha com alunos de alto nível. E ela podia ter esse caminho muito mais fácil, mas não é uma questão do caminho mais fácil, é uma questão sobre nós mesmos, né? Por isso que a gente faz escalas, estuda arpejos todo dia, para poder ter as ferramentas de de comunicar e de dizer aquilo que queremos dizer. É sobre nós. And I think that's why it comes again to the type of music we choose. If you don't love the music, after the first stage, after you must play, it doesn't matter if you like it, you must play it. Then, when you are an artist, you tell the story you want to tell, and if it's not already there, you write it. Yeah. Então, assim, depois de cumprir a primeira parte, que é aquele material básico que a gente tem que aprender da resposta anterior, você pode ir, deve ir para a fase 2, de procurar tocar aquilo que você gosta, aquilo que te satisfaça, e se esse material não estiver lá, você compõe esse material e você escreve isso. Yeah. That's really nice. Thank you very much. I have answered already, but how do you keep this high level performance? So is there any special secret? What kind of stuff do you do for you keep your mind It's going hard. on? I have a child, many of us, we're parents. I have my child, it is only he and I in the house. So I have a large responsibility in the home, as well as full-time working at the university. Yes. Então, eu perguntei para ela como é que ela se mantém para tocar em alto nível de performance, o que ela faz, tem algum segredo em especial, e ela disse que é difícil. Mora ela e o filho dela na casa dela, e ela tem que ser responsável por tudo, além de ter o trabalho na universidade, ela tem essa responsabilidade total das coisas que estão acontecendo. We spoke in the women's panel that one of the problems about being a woman performer is that when you play, you represent all women. I think Jamie said. Yes. Uma das questões que foi discutido aí no dia das mulheres, né, aqui na nossa conferência, é que quando uma mulher toca, ela representa todas as outras mulheres que estão tocando, que poderiam tocar também. So there is a pressure. I feel
I either need to do it as best I can or not at all, and there's no middle that I could do. Então ela sente essa pressão que ela tem que fazer o melhor que ela poderia fazer ou não fazer nada, que não existe algo no meio do caminho. And so it is my home, and you are here, and I will share. I this year was 49 years old. So for many years now, this is my routine to practice the tuba every day, most every day. Então a gente está lá, está na casa dela, ela está com 49 anos de idade e ela tem que trabalhar e estudar todo dia, ou quase todo dia, para manter tudo que ela está fazendo. I believe that if you do it always, it is in you, and you can be on Zoom with Brazil, and you can be nervous, or it can be you can be sick, or something happens, and you must always make the product. Yeah. Então ela acredita que se você pratica, se você está fazendo isso frequentemente, você sempre vai estar cada vez melhor e sempre cada vez mais pronto para fazer, como está aqui no Zoom, tocando para a gente aqui no Brasil, se fica nervoso, se não fica, se está doente, se não está doente, você sempre vai estar pronto para entregar um excelente produto. So I make time for my practice. Então ela acha tempo para a prática dela. I would like hours a day to do warm-ups and exercises from the Arben scales arpeggio. Então ela separa algumas horas por dia para fazer estudos de aquecimento, estudar escalas, arpejos. And I play C tuba in orchestra and F tuba as solo, and I teach also those and euphonium. So I need to play a little bit C tuba and a little bit euphonium every day too. Então ela toca tuba em dó na orquestra, tuba em fá para solos e ela dá aula de eufônio também na universidade. Então ela tem que dar um jeito de estudar todos esses instrumentos todos os dias. So every day I make it happen, as we say. I make the time and I go and I do it. And then the reward comes with you. Oh, thank you very much. Então, ela faz acontecer, ela tem que fazer acontecer, ela tem que achar tempo e fazer o tempo acontecer para que tudo que ela precisa fazer seja cumprido. E aí, então, a recompensa vem conosco, como esse evento que está acontecendo aqui agora. So, this is really nice. Thank you so much for such a words of wisdom. And thank you. I'll open for the other people question. I can go on with just mine, but will be not right. Right. So, espero que todo mundo tenha entendido, né? Agradeci, disse que eu poderia continuar aqui com as minhas perguntas, mas não é certo, então eu estou voltando aqui o chat e vou começar com a conversa, com as perguntas de todo mundo. E a primeira pergunta que vem aqui é da professora Iris. So, first question is from Iris. Ela queria saber se no programa do curso superior de tubo e eufônio é oferecido orientações sobre técnicas expandidas, sobre multifônicos e outras coisas. So Iris would like to know if your graduate program or undergrad program, you teach about expanded techniques as multiphonics and other stuff, and how this goes. That's a great question. Pergunta. Tone and everything okay before we change? Or... Então, ela no início, ela precisa ensinar os básicos e orientar, né, sobre os fundamentos primeiro, e aí, se para o fim do curso, se eles evoluem, né, se eles crescem o suficiente, aí ela entra com esses estudos de técnicas expandidas. É óbvio, né, que ela disse também que conversam sobre isso quando eles a escutam tocando, mas eles só vão estudar isso efetivamente se eles atingem determinado nível dentro do curso. Acho que foi isso, né, Beto? That was all, or you want to say anything else? It's, I think, very important to teach those techniques because they're extra voices for your students. They have extra ways to be expressive,
Okay. So in the beginning, maybe they're away from, but you should try to get them there so that you can expand their ways to speak. Ok. No começo precisa sim manter as coisas básicas, mas é importante, à medida com que eles vão evoluindo e avançando, conversar e ensinar essas coisas para eles terem mais recursos para poder se expressar, mais formas de falar. Próximo, eu estou lendo a pergunta da galera. Manda bala. Pode falar. So, Beto e Alberto is asking you, Beto is his nickname. So, he's asking if your students need to follow a particular path inside the graduation, or you can change the things by his personal need, his or her personal needs. For us, the path that they must do is at the end of the 4 years, the recital. And the length is at least 30 minutes. But other than that, there's nothing prescribed. Ok. Então, o caminho que precisa cumprir é o seguinte: no final dos 4 anos, tem que fazer um recital de 30 minutos, de acordo, óbvio, mas além disso, não tem nada prescrito. So I work from a list of solos, and we cover, they must know the basic list, and then they can choose what they like more, and they also must learn some women, and they must play new works and works that are different styles, and I give them all to them and we learn them, and then they choose where their heart is for their senior recital, but they must still learn, they must do the Gregson, they must work on From part the one, Spark. Tem que estudar as coisas da parte 1, que ela respondeu antes, então tem uma lista básica, né, dos materiais que precisa cumprir, tem que aprender o Gregson, o Spark, o material básico, e depois ganha uma certa liberdade aí para poder escolher o material, compositoras mulheres e compositores mais contemporâneos, enfim, outras questões, só que só vai ganhar essa liberdade, de acordo com o que ela disse, com o recital sênior, né, que seria o recital de graduação, né? Oi? Okay, so let's keep going. Someone is asking which F tuba are you playing to? I think it's a 6-1. Yep, the Yamaha 621, and then I have the Parker mouthpiece from the American maker Parker. Mine, the Hersey, Parker Hersey. Yes. So I need to say, because this is the most asked question ever. All the time people wants to know about mouthpieces, and I'm saying, come on. Yes. Yeah. Então, a Joanna ela já respondeu essa pergunta que tanto nos persegue, de qual bocal é o dela. Só que a resposta dela é muito massa, porque ela usa um bocal do Parker Mouthpieces, né, um bocal Parker, modelo Joanna Hersey, é um bocal dela. E é uma tuba em Fada Yamaha 621. I also have my, let's see. There. Oh, my C tuba is German, Rudolf Meinl. A tuba em dó dela é uma Rudolf Meinl. And the euphonium is Yamaha also. E o eufônio é um eufônio Yamaha. Muito bem, muito bem. Mais perguntas. Aqui tem a pergunta da... qual seria o processo? O Silas tem... So, Silas is asking you how is the process to apply to try be published by your publisher.
Well, that's a good question. Right now, it's just my music. Okay, so no. What I would probably do, I probably have a place. So this is interesting because the beginning solo that I played from Hildegard, Okay, a man with a brass quintet asked, could he arrange for brass quintet? okay, So I said, of course, and he made it. And I'm going to link my site to his okay. and show the connection. So maybe that's something I can have the friends of us that are composers too, a sharing site also. Okay, so I'll say Silas to write to you. Yeah. Ok, Silas, a questão é que você vai precisar escrever para ela. Ela acabou de contar aqui que um cara de um quinteto de metais perguntou se podia fazer uma versão para quinteto de metais da peça da Hildegard que ela tocou primeiro, sozinho. E aí tem um link aí entre os dois sites para disponibilizar um material. E então eu perguntei se o melhor seria você escrever para ela. Ela disse que sim, porque no momento ela só está publicando composições dela pelo site dela. Mas escreva, entre em contato, que parece ser possível. Mais perguntas? So, Dedos is thank you to bring Hildegard to the tuba and euphonium dome. Great. Tem uma pergunta, viu, junto, não é só um agradecimento. A pergunta está depois. So, now there's a question. He's saying again the homage that you did to her. And if you consider Hildegard a feminist from her own time. Absolutely. She argued about things she didn't like. She stood up against the Pope when she disagreed with him, and she wrote letters before the texts. She wrote letters to the Pope in Italy, and she stood against what she felt was wrong in the church, which was a lot then, and she stayed strong and protected her group. Sim, ela acha que foi uma feminista do tempo dela, sim. Ela escrevia coisas, né, para o Papa, e ela fez até uma piada porque não tinha como mandar mensagem de texto, então ela realmente escrevia cartas para o Papa, e ela se mostrava contra uma série de coisas que ela não concordava, que aconteciam na igreja, e que se manteve firme e para trabalhar em favor dela e das outras freiras que estavam com ela naquele momento. And I'd like maybe to add that sometimes the word feminist, this word, and I want us to think this word means we take care of everyone. We take care of, you are men, you take care of us. You protect us from when it's not okay. Yes. Ela queria dizer que muitas vezes, ela queria acrescentar que muitas vezes a gente tem medo dessa palavra, né? E que, na verdade, é para pensar que tanto nós, homens ou mulheres, que a gente está simplesmente cuidando delas, um dos outros, né? Quando tem alguma situação que não está indo bem. Então, não para ter medo do termo, nem ficar pensando além do que seria, e sim ter um cuidado extra com mulheres. That is great. So, going further, we have now a question from Thais. Pede para ela falar um pouco sobre a conferência da qual ela é presidente, como funciona e quando foi fundada. Thais, eu vou pedir, mas ela já respondeu isso. So, Thais is asking about the conference that you are, the Women's Brass Conference that you are president. I already told you told it earlier, but she's asking for you ask again when it was found and about a little to talk a little bit about it. She's asking again. So today it's different because we have the internet and we can connect.
But 30 years ago, when there was no internet and the world was more only men in classical music, the founder, Susan Slaughter, she wanted to connect. Então, tem hoje, e eram muito mais homens na música do que mulheres, não era tão fácil achar tudo igual hoje, então a Susan Slaughter criou essa conferência para as mulheres poderem se conectar. She played principal trumpet in the St. Louis Symphony and is an amazing player, but knew there were not a lot of role models for other girls who were coming up. Então, ela era primeiro trompete na Orquestra Sinfônica de St. Louis e era uma excelente trompetista e sabia que não tinha muitos modelos femininos, né, para outras meninas que quisessem crescer estudando música. And it was very important to her to make a group that could gather like we are and speak and have a conference and play all brass. And she wanted men to be there too, men and women together, not only women. Então ela achava muito importante ter um grupo para se reunir, como esse aqui que nós estamos, não só com mulheres, mas com homens também. Então era um grupo para se reunir sobre metais de homens e mulheres. And so the first conference was in 1993 in St. Louis, and she invited two tubists that we know and love, Arnold Jacobs and Jean Pokorny, were both at the very first one. Ah, that is nice. Então a primeira conferência foi em 1993 e ela convidou dois tubistas que nós conhecemos muitíssimo bem, que é o Arnold Jacobs e o Jean Pokorny, e eles estavam lá na primeira conferência que teve. And I was there at 20 years old because we made a quartet of women in the military for the US, and we played. And I met Susan and saw all these women I'd never seen. And so for me, it became part of my dream. Então ela esteve lá, Joana esteve nessa primeira conferência nos seus 20 anos de idade e para ela conheceu a Susan e isso foi incrível e muito importante para ela. So now we have conferences. Our hope is next year, next May 21, if we cross our fingers, we go at University of North Texas. And so we hope all is well for our conference then. Yes. Então elas estão de dedos cruzados para dar certo, passar essa fase e em em maio de 2021 vai ter a conferência na Universidade do Norte do Texas. She didn't want to. Part of this problem is that when you say about women, sometimes people hear you, they think you said, it's just we want a chance to. And so the conference, men play and women, and they come together in an honest way to talk about what is working in our world and what is not working yet. So it's one. Quando a gente escuta isso, a gente tem a impressão de que é uma conferência para mulheres que não gostam de homens lá, e não tem nada a ver. É uma conferência que participam homens e